Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade a esportes de invasão. Já dei aula para vocês sobre handebol, sobre o basquete 3x3 e sobre o polo aquático. O que esses esportes têm em comum? São todos esportes de invasão. Todos visam o quê? Todos visam entrar na área, no campo de jogo da equipe adversária, com o objetivo de fazer um gol, com o objetivo de fazer uma cesta. E isso é esporte de invasão. Trouxe aqui a classificação para vocês. Como que os esportes se classificam? Tá aqui, ó, primeirinho, invasão ou territorial. São aqueles onde existem disputas de uma equipe que tenta ocupar o setor da quadra defendido pelo time adversário e tenta marcar pontos. As quadras dos esportes de invasão são retangulares e no fundo da quadra há um lugar para poder pontuar, podendo ser um gol ou uma cesta, que eu falei para vocês ainda há pouco. Essas aqui são as outras classificações: esportes de marca, esporte de precisão, esporte técnico combinatório, campo e taco, esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote e esportes de combate. Tá, sabendo a classificação dos esportes de invasão, conceito de esporte de invasão, vamos aqui, eu trouxe uma informação relacionada a cada modalidade dessa que nós acabamos de trabalhar. Em relação ao basquetebol, primeiramente, o que eu quero falar para vocês, que a mídia vai mostrar, a mídia vai explorar, vai expor aquilo que vai dar retorno a ela, um retorno financeiro. Aquilo que vai ser atrativo para o público, que vai dar audiência. Então, nós estamos aonde? No Brasil. O Brasil é conhecido mundialmente como o quê? O país do futebol. Então, o que vai ser mais explorado pela mídia? O futebol. Obviamente, é o que vai dar mais retorno. Tá aqui, eu trouxe aqui um gráfico que mostra isso em horas para vocês. Isso numa pesquisa realizada em 2015. Tá aqui, ó, o futebol. Primeira coluna aí, ó, a maior, obviamente. TV aberta, 1.554 horas direcionadas para o futebol. Enquanto para o voleibol, 165 horas. Para o basquetebol, apenas 32 horas. Se nós formos falar aqui da TV fechada, quase 8.000 horas para o futebol. Voleibol, 1.024 horas. Basquetebol, 848 horas. Professor, e hoje? O que está acontecendo hoje? Como é que está? O basquetebol ele sofreu toda uma reformulação aí em relação à sua federação, à sua confederação. Fez uma parceria com a NBA e, de fato, essa parceria tem alavancado a prática dessa modalidade aqui no Brasil. Temos aí canais abertos, como a Band, que mostra os jogos da NBB, que é a Liga Nacional, acontecendo. Então, o que eram de 32 horas em 2015, somente esse ano passado, na verdade, de janeiro a maio, foi uma exibição de 365 horas. Então depende muito de quê? Depende muito da organização, das parcerias, do trabalho que é feito ali na base, da forma que essas modalidades são apresentadas. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu, como professor de educação física, nas escolas que eu trabalhei, quem foi meu aluno sabe. A modalidade esportiva que eu menos exploro é qual? O futebol. Porque nós já praticamos futebol a vida toda, isso é explorado o tempo todo. Então é o que eu menos oferto para os meus alunos. Eu procuro sempre o quê? Levar modalidades esportivas que são desconhecidas às vezes, na grande maioria das vezes, que são pouco praticadas. Porque eu tenho que dar aos meus alunos, a vocês, experiências, vivências de algo que seja diferente. Daqui a pouco eu vou chegar, vou usar um termo, monocultura, que é o que acontece aqui no Brasil. Muito do futebol acontece. E somente futebol
É normal nós chegarmos na sala de aula e o aluno perguntar: e aí, professor, que dia que vai ter a bola? Que dia que vai ter o futebol? E eu digo: meu jovem, não vai ter tão cedo. Inicialmente eles criam aquele ranço, aquela coisa, mas depois eles conseguem compreender e vivenciando outras modalidades passam a gostar até. Então é isso que a gente tenta romper hoje nas nossas aulinhas de educação física. Então eu tenho um projetinho de basquete, por exemplo. Meus alunos jogavam muito basquete. Aí eu vou trazer aqui, ó. Por que o basquetebol sofre em relação às outras modalidades esportivas, em relação ao futebol, por exemplo, que é o que acontece aqui no Brasil? Por essas duas questões aqui, ó. A questão da monocultura, que eu falei para vocês ainda há pouco, que é isso que já caracteriza o futebol ser o esporte de massa, o esporte que é explorado pela mídia aí de forma exagerada, exacerbada, o tempo todo só futebol. Se nós ligarmos a televisão, é programa de esportivo falando de futebol. Entre qualquer outro programa, quando entra dando uma notícia esportiva, são notícias relacionadas ao futebol. Questão da monocultura e da prevalência de interesse econômico. A televisão, como eu falei para vocês ainda há pouco, vai mostrar aquilo que vai dar retorno a ela. Será se uma partida de basquetebol acontecendo um jogo de futebol ali simultaneamente, no mesmo horário, vai ser mais atrativo para a televisão mostrar uma partida de basquetebol ou uma partida de futebol? Então vai prevalecer sempre o interesse econômico. Aí uma das coisas também que desfavorece a prática do basquetebol é a carência de espaços para práticas esportivas. Aí eu mostro aqui, ó, um aro de basquetebol quebrado. O que eu estou querendo mostrar para vocês com essa imagem? Que das raríssimas vezes quando tem uma quadra poliesportiva, que ela seja pública, que ela entregue ali bonitinha, com aro, com as traves, tudo bonitinho, logo aparecem vândalos que fazem o quê? Quebram os aros. Isso vai rebater mais uma vez em quê? Na questão da monocultura. Por que esses aros são quebrados? Porque às vezes está coincidindo uma galerinha lá que joga basquetebol, está acontecendo na hora do futebol. Então os indivíduos vão lá, quebram o aro para assim impossibilitar a prática do basquetebol e assim a quadra ficar praticamente exclusiva para o futebol. Isso acontece. Eu morava num bairro aqui de São Luís que eu acho que era o único bairro que aconteceu o contrário. Lá, o futebol acontecia e mais tarde, quando a galera do basquetebol chegava, tirava o futebol. Porque era a cultura do nosso bairro. Era o basquetebol. A prática do basquetebol era maior do que a prática do futebol. Eu acho que era o único bairro aqui de São Luís que acontecia assim. E, professor, por que a galera praticava muito o basquetebol na sua época, no seu bairro? Porque na época nós tínhamos ídolos. O basquetebol ele tinha uma ascensão. Tinha Oscar Schmidt, tinha a seleção brasileira de basquetebol feminina também, tinha excelentes jogadoras, tinha Hortência, tinha Paula. Então nós tínhamos referências. É o que às vezes falta para uma modalidade. Aqui no Maranhão o basquetebol ele acontece, porque nós temos uma equipe, o Sampaio Basquete, que disputa a Liga Nacional. Nós temos uma atleta que já foi da seleção brasileira, Isiane Castro. Então, quando a gente vai vivenciando e vai conhecendo, tem alguém ali próximo da gente, a gente acaba aqui absorvendo aquela cultura. Então, assim o basquetebol acontece em relação à mídia, é pouco explorada, está tendo aí uma ascensão novamente, por conta dessa união, dessa nova organização da Confederação da Liga Nacional de Basquete, e isso tende a aumentar as horas de exibição e a quantidade de indivíduos também praticantes, tá certo? Tá aqui o basquetebol na NBA. A NBA é a maior liga de basquete que existe na atualidade. A NBA é considerada a mais importante liga de basquetebol mundial, sendo que os seus jogadores são os que recebem os mais elevados salários. A liga possui 29 equipes dos Estados Unidos e uma equipe do Canadá, que é o Toronto. Então, são 30 equipes. Tá aqui, eu trouxe aqui LeBron James, que é chamado o rei do basquetebol na atualidade. Olha o salário de LeBron James, 95 milhões e meio de dólares, tá, galera? Por temporada. Percebam o quanto que ele ganha salarial. O salário dele gira em torno de 31 milhões e meio. O professor só falou 95,5, esses aqui são os ganhos totais. Olha o que ele ganha só de parceria e de patrocinadores, ó.
64 milhões. Mais do que o dobro do salário dele. Com patrocínios e parcerias. Isso por conta de quem? Por conta da mídia. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. A mídia, ela vai mostrar a figura de LeBron James, que é um atleta multicampeão da NBA. Vai trazer lucro para as empresas. Então elas patrocinam. Então tem patrocínio, tem parceria, visando sempre o quê? Visando sempre o lucro. Assim acontece. A mídia vai explorar, até já mostrei para vocês numa outra aula, a mídia vai explorar aquele atleta o máximo possível da sua imagem, porque vai ter retorno. E o retorno é certo. LeBron James atualmente está participando de um filme aí. Lançou um filme Space Jam 2. Porque a imagem dele é boa. A imagem dele dá lucro. Tá certo? Basquetebol 3x3. A modalidade fez sua estreia na Olimpíada de Tóquio 2020. Pronto. Mais uma modalidade esportiva aqui que entrou nos Jogos Olímpicos recentemente, em 2020, o basquete 3x3. Professor, quais são os critérios utilizados para uma modalidade se tornar olímpica? Ela tem que ser atrativa. Ela tem que garantir que essa modalidade vai trazer audiência para esses eventos olímpicos. Para esse evento, no caso a Olimpíada. Então, o basquete 3x3 ele tem o potencial de fazer isso. Ele já é praticado em todo o globo terrestre. Todo mundo pratica o basquete 3x3 em todos os continentes. Todo mundo não, em todos os continentes, tá? Vamos arrumar isso aí. Todos os continentes praticam o basquete 3x3. Ele é praticado por mais de 70 países. Então, e ele tem a atração, ele tem o potencial de gerar lucros para as Olimpíadas. É uma prática que acontece no aro só. É um pouco diferentezinho do street, que as regras elas vão sendo adaptadas. Sai um pouco daquela questão do jogo, que eu já fiz uma diferenciação aqui para vocês. O jogo, as suas regras são mais flexíveis, né? Então, existe o basquete street, que é diferente do 3x3. O basquete street, algum drible, a bola passando por debaixo da perna do adversário, tudo são critérios de pontuação. Mas essas pontuações, elas acabam que sendo subjetivas. Então, às vezes o que é muito subjetivo não entra na questão dos esportes, porque os esportes, as suas regras têm que ser ali bem fixas e rígidas, para que as análises sejam feitas ali para evitar o mínimo de erro possível. Então, o 3x3 é uma modalidade plástica, atrativa para os Jogos Olímpicos. Tanto que entrou aos Jogos... Professor, vai ter nos Jogos de Paris 2024? Vai ter. Se vai ter numa outra, não se sabe. As modalidades, elas entram e saem dos Jogos a critério da organização dos Jogos Olímpicos e que eles avaliam com certeza se a audiência, se houve retorno financeiro para essa instituição. O polo aquático. A forma que a modalidade é exposta para a sociedade. Pronto. O polo aquático. Eu tenho certeza que muito dos conhecimentos de polo aquático vocês adquiriram aqui com as minhas aulas. Nas duas últimas aulas que eu passei para vocês. Porque é um esporte que ele é pouco divulgado. Ele é pouco explorado pela mídia brasileira. Que mais uma vez vai rebater aonde? Naquela questão da monocultura. Qual é uma outra problemática que nós temos para o polo aquático? A ausência de espaços para a prática. Acaba que sendo um esporte, às vezes não, é elitizado, porque ele tem que ser praticado em clubes. Nós não temos piscinas públicas. Rebate mais aonde? Na sua história, o polo aquático, lá quando ele surgiu, ele era tido como uma modalidade esportiva que era o quê? Que era agressiva, que era violenta, que ainda era exclusiva da prática dos homens. Aí eu trouxe uma televisão na imagem aí, ó, porque quando eu estava procurando alguma coisa para eu falar para vocês relacionadas ao polo aquático, eu li um artigo de um camarada que ele dizia que o polo aquático, das pouquíssimas vezes que ele foi abordado pela televisão brasileira, eu mesmo não me recordo de ter visto nenhuma partida de polo aquático na TV aberta, somente nos canais fechados, que nem todo mundo tem acesso aos canais fechados, né? Então já é algo ali que é meio restrito. A vez que o polo aquático ele foi abordado na televisão brasileira, apareceu naquela novela, acho que é seriado, não sei, A Malhação da Globo, no canal da Globo.
Isso em 2006. E lá o polo aquático foi apresentado como uma modalidade altamente violenta. Eram jovens que eram ali meio que do seu espírito meio que agressivo, e eles mostravam muitas agressões quando estavam acontecendo lá o campeonato de polo aquático. Então a visão na qual foi passado o polo aquático para a população, para a massa que estava ali assistindo, era o que? Resgatou a história do polo aquático que iniciou como uma modalidade esportiva violenta. E isso acaba que não sendo o quê? Não sendo atrativo para o público. Tá certo? Esse é um dos pontos, são os pontos que eu julgo muito negativo, porque é que a mídia não explora, porque tem que ter o retorno, tem que ter o retorno. Eu vou apresentar o polo aquático porque eu vou ter audiência. Eu tenho um ídolo aqui no Brasil, um cara referência no polo aquático, então a ausência de ídolo, a ausência de espaços, a questão da monocultura, tudo isso desfavorece o que a mídia explore. Porque a partir do momento que aparece uma pessoa que começa a ganhar, começa a disparar aí no cenário mundial ou internacional de determinada modalidade, ela vai passar a ser explorada pela mídia. Porque vai ter aquele retorno econômico para ela, tá certo? E por último aqui eu trouxe o handball. Por que será que o handball não é um esporte tão divulgado pela mídia brasileira? Televisão, jornais, revistas e etc. Tá aqui dois tópicos aqui que eu coloquei para vocês. Carência de ídolos, né? E ausência de títulos. Essas são duas questões também que nós podemos levantar. Ah, professor, mas eu conheço essa jogadora aí, é Ana Paula, é daqui do Maranhão, de São Luís, lá da Liberdade, assim como a Isiane também era do basquete. Eu conheço ela. Sim, nós conhecemos. Ela é do Maranhão. Tá aí, como eu falei para vocês ainda há pouco, a questão cultural. Então, lá próximo da casa de Ana Paula, existe um projeto social de handebol. O handebol ele é emancipado aqui em São Luís. Por quê? Porque nós não temos essa carência de ídolos. Nós temos a Ana Paula. Agora, se nós vamos falar do cenário nacional aqui do Brasil, o handebol ele vai sofrer com essa carência de ídolos. Certo? Ana Paula é daqui, da Liberdade. Então a gente tem um ídolo aqui próximo. Assim como também a Isiane desenvolve um projeto social lá, Isiane Castro, que é do basquete. Porque tem um ídolo ali, tem uma pessoa de referência. Então vai causar o quê? Participação, interesse dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Esse esporte ele vai ser emancipado. A ausência de títulos. Nós tivemos ainda aqui em relação ao handebol. O handebol no Maranhão tem uma história bem bonita. Muitos de vocês, quando eu falei do handebol, eu falei para vocês de Tião, o Maravilha Negra, que foi considerado um dos melhores jogadores de handebol do mundo, na época que ele jogava. Nós tínhamos também o China, que foi campeão pan-americano com a seleção brasileira de handebol. Então nós sempre tivemos uma referência. Então o esporte ele acaba aqui acontecendo. Ele é local, ele é daqui de São Luís, ele é dali da região da Liberdade. Assim como aqui, a gente mora numa ilha, mas existem bairros que trabalham determinados esportes de forma mais eficiente, digamos assim, mais forte. Se nós formos aqui para a região da cidade operária, eu vou fugir um pouquinho da nossa aula, a prática do taekwondo lá acontece de forma em massa. Muitos atletas de taekwondo saem da região da cidade operária, que é um esporte local, que é muito praticado por eles. E a ausência de títulos. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido um pouquinho aí da questão dos esportes de invasão em relação à mídia, porque os esportes eles vão aparecendo na televisão a critério buscando aquela questão econômica, quando vai dar retorno financeiro para essas empresas. Então, o basquetebol ele tem tido uma ascensão pela reorganização que a confederação passou. O handebol vem buscando seu espaço aqui, mas aqui acontece bastante. O polo aquático, infelizmente, é uma modalidade que é pouco explorada por aquelas dificuldades.
carência de espaços, ausência de atletas, então a mídia acaba ali que não explorando esses atletas, e o basquete 3x3 que por conta da mídia e toda a sua plasticidade acabou que adquirindo, ganhando espaço nos Jogos Olímpicos de 2020, tendo uma maior visibilidade aí dessa modalidade com certeza. Então, galera, eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula, vamos para cima, hein?